E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. No vídeo anterior, nós falamos da intuição e da inspiração mediúnica. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre o pressentimento e a premonição, né? Ao longo aí dos nossos vídeos, nós vamos perceber e tanto a intuição, a inspiração, o pressentimento, a premonição são fenômenos semelhantes, são parecidos, né? E tudo isso tem origem na intuição e aí são variedades da intuição, né? Então a inspiração, como nós vimos, é uma variável ali da intuição. O pressentimento já varia ali da inspiração, né? E a premonição tem essa ligação também com o pressentimento mais aprofundado ali, né? Então são fenômenos ali e têm origem no mesmo princípio, né? Então quando nós falamos de pressentimento e premonição, já vamos definir aí nas palavras, né? A própria palavra já define por si só. Quando se fala em pressentimento, ou seja, pressentir, ou seja, sentir algo, perceber algo de forma antecipada, antes que aquele algo ocorra. Então eu pressinto, né? E a premonição também, e tem ali o pré, ou seja, antecipar, monição não é uma palavra conhecida nossa, ela tem origem no latim e é dizer advertir, avisar. Então, avisar, advertir antecipadamente, ou seja, antes e ocorra. Então, a premonição é isso. Então, o pressentimento, ele é mais vago, né? Ele pode ser até um pouco objetivo, mas a premonição, ela é clara, ela é objetiva, ela é patente, né? Então, vamos aí conversar um pouquinho sobre esses dois fenômenos e já vamos adiantar e são fenômenos que pode ser tanto anime, ou seja, da própria alma, do próprio ser encarnado, quanto pode ser mediúnico, ou seja, os espíritos estão desencarnados, vão influenciar o médium, vão transmitir para o médium vai interpretar aquilo, aí seria mediúnico, né? Falando da questão anímica, nós vamos comentar aí uma parte. Existe um neurocientista, ele é português, né, e naturalizado, americano, Antônio Damasio, né, muito conceituado. Ele tem uma teoria que chama do marcador somático, só para curiosidade, né? Isso, a teoria dele é aceita hoje, né, até hoje, e ele ali comprovou e nas decisões nossas não tem só a cognição, raciocínio lógico, mas há o sentimento, as emoções. Então, todas as vezes que vamos tomar uma decisão, experiências que nós já tivemos do passado, ela vem e sinaliza o corpo e ali ajuda a gente a tomar aquela decisão. Por isso ele chama de marcador somático, ou seja, vai marcar o corpo, é o soma, né? A questão do marcador somático, marca o soma. Então a gente ali vai tomar uma decisão e de repente vamos dizer assim, ímãs no corpo e a gente percebe ali um aperto, alguma coisa, e aquilo define e não é para tomar aquela decisão. Ou às vezes o contrário, estimula para tomar a decisão. Ou seja, experiências do passado estão no inconsciente, ela vem ali, né, quando temos decisões iguais, né, semelhantes, aquilo nos alerta, pois já vivemos aquela situação e aí o inconsciente está guardado ali, ele vai nos avisar. E como nós somos espíritas, reencarnacionistas, nós sabemos que temos muitas experiências. Então muitas coisas que nós vamos tomar a decisão aí,
Eles que têm mais experiências reencarnatórias têm mais tato, né? Tem mais perspiácia, e aí vai tomar as decisão, e aí nessa, vamos dizer assim, nessa faculdade rudimentar do pressentimento, a pessoa vai tomar uma decisão, ele pressente algo, e aí a decisão dele é sempre mais segura, né? Ali, né? Dentro das ocorrências da vida, né? Mas o pressentimento também, elas pessoas, principalmente as mães, né? Tem muito pressentimento ali, os filhos, a mãe pressente aquilo e fala, às vezes o filho não ouve, né? E acaba indo aí por caminhos espinhosos, né? E na maioria das vezes as mães têm razão, elas são bastante sensitivas, né? E aí pressente todas as situações, né? Como isso acontece, né? Kardec, ele vai ali explicar no livro dos Médiuns, no capítulo 15, no item 184, ele vai falar do pressentimento, tanto anímico quanto mediúnico. E no capítulo 16 do mesmo livro, ou seja, do livro dos Médiuns, no item 190, ele vai falar dos médiuns proféticos, ele vai falar ali da premonição. Então ele vai classificar como médiuns proféticos. No instante a gente já vai definir aqui. Então só para entender, né? Como isso acontece de maneira anímica, colocando mais aí uma referência, né, para eles irem estudar, aprofundar, no livro dos Espíritos, a questão 447 até 454, vai falar sobre a dupla vista, ou segunda vista, ou a vista da alma ainda, né? Então, quando esse fenômeno acontece, é o mesmo fenômeno, né? Então o médium, ou seja, a pessoa que tem flexibilidade, ali o corpo físico, ele permite um afrouxamento dos laços das energias do perispírito. Então nós falamos assim, dá uma expansão do perispírito, né? Essas pessoas têm facilidade de perceber a matéria do mundo espiritual. As energias dos espíritos estão encarnados, dos desencarnados, então essa pessoa é mais sensitiva. E aí essa pessoa consegue perceber isso, e aí pressente, interpreta aquilo, e aí tem várias variações, né? Pode ser somente aquele pressentimento vago, ou pode ser mais objetivo e chegar até no campo da premonição. Então, muitas pessoas, a gente fala assim no mundo, usando os termos a pessoa vai ler a sorte do outro. São aquelas pessoas que conseguem perceber ali o campo energético da outra pessoa e fala tudo que a pessoa está sentindo no momento, que está pensando, né? Fala até sobre o passado da pessoa, sobre o futuro, né? Quando, lógico que os espíritos ali no livro dos médiuns, né, no item 190 do capítulo 16, eles vão alertar, eles falam assim, e tem muitas pessoas que são devaneio da cabeça delas, né? E outras são mistificadores, são as pessoas que estão enganando. Mas essa faculdade existe, é muito raro, né? Mas tem muitas pessoas que querem enganar, né? Então a gente tem que ficar, como diz o ditado popular, de orelha em pé. Mas tem pessoas que conseguem perceber mesmo. Então ela lê a aura do outro, ela consegue descrever o estado emocional e psicológico que aquela pessoa está, né? E pressente muito bem o que vai acontecer no futuro, porque o nosso futuro ele é programado pelo que a gente faz e hoje no presente. Isso vai criando roteiros, vamos colocar, e tudo que nós fazemos no presente cria roteiros para o futuro, né? Os enredos vão acontecendo no futuro, né? E o passado vem agora e repercute no presente. Por isso o presente é tão importante, porque a maneira que nós estamos, se vem efeitos do passado hoje, como nós vamos encarar isso depende de como estamos, né? De como nós vivemos hoje, né? E o que vai acontecer no futuro depende do que estamos fazendo aqui no presente. Por isso o hoje, o agora, é a questão temporal mais importante na nossa vida. O presente é muito mais importante, né?
É através dele e nós vamos mudar as coisas, né? Então, muitas pessoas conseguem, e voltando, né, são muitas informações, conseguem perceber muito bem isso. Então, são pessoas e têm essa faculdade de pressentimento muito desenvolvida, né? A premonição é mais raro, porque são aqueles que conseguem ver com tão objetividade e vai acontecer, né? E passa, e as coisas acontecem realmente, né? E aí Kardec chamou de médios proféticos, né? E aí os espíritos falou, existem os falsos profetas, são eles que querem enganar, né? Por isso que a gente tem que ver se há confirmações. Porque tem muita gente que fica falando e vai acontecer isso, aquilo, outro, né? E não é assim, não é uma matemática lógica, né? Tem muitas coisas que acontecem hoje no presente e vai repercutir no futuro, sim. E aí os médios que têm essa facilidade conseguem enxergar. Mas mesmo se for verdade, se ele estiver enxergando realmente, aquilo pode não acontecer. Porque no meio do caminho as coisas podem ir mudando, né? Porque o futuro ainda não é uma realidade, é só uma projeção do presente. De tudo que está acontecendo do presente se projeta no futuro. É uma projeção que pode ser mudada, né? Então, voltando aí nesses ensinos, né? Voltando para a mediunidade, muitos espíritos já adiantados, né, eles conseguem, com permissão de Deus, é claro, transmitir através dos médios fatos e pode acontecer no futuro. Quando isso acontece, é sempre de repercussão geral, nada de particularismo, individualismo, não. Quando é permitido o médium transmitir algo e vai acontecer no futuro, é de uma repercussão geral. Vou trazer uma experiência própria, particular, né? No dia 15, para ser mais exato, no dia 15 de julho de 2007, eu estava participando de uma reunião de um grupo mediúnico, né? Ali de uma asa espírita, e ali nós estávamos naquela reunião, naquele grupo espírita, participando de uma reunião, era um domingo, muita gente ali, né? Era uma reunião administrativa, e como alguns que são espíritas estão me ouvindo, vão entender, eles que não são, eu vou explicar. E no final da reunião, até no começo, sempre é hábito deixar os médios ali receptivos, abertos, né? Para a espiritualidade estar ali ordenando o trabalho, né? Se for necessário, trazer alguma orientação para aquele grupo, mas não orientação particulares, individuais, orientações coletivas, né? No sentido de trabalhar ali para Jesus no coletivo, na questão solidária, né? E nesse dia, no final da reunião, os médios se colocaram à disposição. E o que me chamou a atenção, lógico, e os benfeitores trouxeram muitas orientações para aquele grupo, né? Tinha ali muitas pessoas, né? E no final da mensagem ele disse que precisaria da colaboração de todos nós ali e pudéssemos levar para as nossas casas, os centros espíritas, né? Essa informação para que pudéssemos fazer oração durante aquela semana. E eles iam precisar muito de orações, de ligações nos bons pensamentos, no amor, na misericórdia, pois naquela semana iria acontecer um desastre aéreo aqui no Brasil de grande proporção e tal. Entrou em alguns detalhes, mas enfim. E ali eu fiquei me perguntando, mas né, como assim, não dá para evitar isso? E aí era domingo, né, dia 15 de julho de 2007. Na terça-feira, dia 17 de julho de 2007, uma aeronave tentou pousar no aeroporto de São Paulo de Congonhas, né, e ela não conseguiu frear, tentou arremeter, e aí não conseguiu, ultrapassou a pista, passou pela Avenida Washington Luiz ali, bateu até no prédio da TAM, no posto de gasolina, e ali veio a desencarnar 187 passageiros, mais os tripulantes, e mais 12 pessoas que estavam em solo. Então um acidente de grandes proporções. E aí aquilo já veio na minha mente, né?
E ali, lógico, e aí já em oração, eles tinham pedido para nós, né, em orar, por aqueles irmãos tinham desencarnado dessa forma, mas ele médium, naquele momento, ele trouxe, né, naquela classificação de Kardec, o médium profético. Então o espírito, ali uma autorização, passou a ideia para o médium transmitiu com fidelidade aquela ideia, o espírito estava querendo passar para aquele grupo, né? E assim tem várias formas, eu poderia ficar conversando, porque já aconteceram várias premonições, né? E assim, comigo particularmente muitas, imagina com muitas outras pessoas também. E pressentimento é o que mais acontece. E tudo isso pode ser usado no trabalho espiritual, a intuição, a inspiração, o pressentimento, a premonição. Nós vamos comentar em vídeos e vamos estar gravando mais à frente, né? Porque esses tipos de faculdade não são bem aproveitadas no trabalho mediúnico. As pessoas ficam mais preocupadas na questão das incorporações, né? Essa palavra eu particularmente não gosto muito, mas muitas pessoas falam assim, a incorporação, né, a psicofonia, a psicografia, a vidência, a clarividência mais objetiva, né, outros fenômenos, mas esses fenômenos aí são ignorados, de grande porção, de grande importância para o trabalho de auxílio espiritual, de ajuda espiritual. Então nós vamos comentar mais à frente a importância dessas faculdades dentro do trabalho mediúnico, né? E na nossa vida também. E Jesus nos abençoe, né? E o Cristo sempre nos ilumine. E aqueles que não se inscreveram ainda aí no canal, possam se inscrever para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, né? E a gente conversar, se esclarecer, né? E Jesus nos abençoe e assim seja.